Ele começou a gravar aqui, bom. Bom, pessoal, então o aviso é esse, tá? Se for fazer um relatório só, anexar aqui, tá? E não na semana 11, porque aquele link lá, a da tarefa, ele não está configurado para aceitar o arquivo de áudio e vocês vão ter que fornecer nessa parte aqui, tá? Então, isso aqui, além do relatório, vai ter um arquivo que é basicamente o arquivo de áudio amplificado gerado no LT Spice. A gente já vai discutir. Então, se for entregar um relatório conjunto, por favor, que seja aqui na semana 12, beleza? E aí, eu vou passar direto aqui para a discussão, tá, do que a gente vai fazer essa semana. Bom, essa aqui é a página do Aprender, tá, do Moodle, dessa semana. Tá? Então, aqui está listado o objetivo dessa segunda parte da prática e está subdividido em 3 itens. Tá? Vou passar aqui rapidinho, depois a gente comenta no roteiro. Tá? Então, o primeiro item dessa parte aqui, que seria a semana 12, né, é você projetar aí o segundo módulo, tá? O segundo estágio do amplificador que a gente está projetando, que vai ser o coletor comum, o buffer. Depois o item 2 aqui, é você pegar os 2 estágios, né, o emissor comum lá da semana 11 e o coletor comum do item 1, e colocar eles em conjunto, tá? Fazer mais algumas análises ali, porque todos os efeitos aí, né, resposta em frequência de cada um dos estágios, ele agora, quando você colocar eles em cascata, esses efeitos vão ser acumulados, vamos dizer assim, né? Você vai ter o efeito composto aí desses 2 estágios. Então, a ideia é você fazer um pouquinho de análise, mas já pegar o sinal de áudio nesse item 2 aqui, tá? E vincular ele a uma fonte de tensão e amplificar esse sinal, gerar um sinal de saída, que é o sinal de áudio wave, tá? Ponto wave, que você vai fornecer com o relatório. Depois tem uma terceira parte, que é o seguinte, né? Ela era uma parte que estava originalmente no projeto, com essa modificação aí de deixar os 2 relatórios em conjunto e, enfim, né, o aperto aí no final do semestre e tal, vou deixar isso aqui como um bônus, tá? Então, essa terceira parte aqui, você basicamente vai pegar o amplificador que você projetou, mexer um pouquinho no ponto de polarização, tá? Então, de tal forma que o amplificador deixe de amplificar de forma linear, né, e comece a distorcer, saturar, né, ceifar o sinal ali, e daí com isso, na prática, você vai ter efeito de distorção, né, ou seja, um amplificador que satura é um efeito de distorção. Então, a ideia aqui é você mexer nesse amplificador para fazer isso, pegar um sinal de instrumento musical, passar ele por esse amplificador distorcido, distorcer o sinal e entregar esse sinal. Mas essa parte fica como um bônus, tá? Então, valendo 20% aí da nota do relatório. Lógico que a nota satura em 10, né? Bom, tem o roteiro aqui, o vídeo, tá? Que descreve como você vai pegar aqui na parte 2 e na parte 3, né? Mas na parte 2, e vincular aquele mesmo vídeo, né? O tutorialzinho do Spice, como você pega um sinal .wave e vincula ele a uma fonte de tensão, como você pega uma tensão do circuito, poderia ser uma corrente, né? E exporta como um sinal wave também, tá? Então, esse vídeo descreve, faz isso. Aqui você tem um arquivo de áudio, tá? Que é um arquivo de música com volume baixo, né? Você vai ter que amplificar esse cara aqui dentro do Spice, nessa etapa 2 aqui, né, da semana 12. E esses 2 arquivos de áudio finais aqui, né, são um sinal wave, né, de instrumento musical, uma guitarra elétrica sem distorção, né, limpa, que você, se optar por fazer esse item 3, né, bônus, você vai pegar esse sinal e passar ele, né, pelo, vamos dizer assim, né, entre aspas, passar ele pelo amplificador, né, ou seja, amplificar ele, só que agora, como o amplificador está distorcendo, né, você vai distorcer o sinal, é um efeito de distorção, então você vai gerar na saída um sinal de instrumento musical distorcido, uma guitarra distorcida e tal. Então, como referência, eu estou colocando aqui um terceiro sinal, aqui é só referência, que é justamente esse sinal de guitarra sem distorção, né, guitarra limpa, já tendo passado, né, já tendo sido amplificado
por um amplificador distorcido dentro do Spice, exatamente nos moldes do que vocês vão fazer, se optar por fazer essa terceira parte. Então, é para ter como referência, como deveria soar o arquivo e tal. Tá? Então, essa seria os arquivos de áudio. Tá? Vamos lá para o roteiro. Tá? Pessoal, de novo, qualquer dúvida, me interrompam. Vocês vão ver que essa parte aqui é bem parecida com o projeto do emissor comum, né? Então, eu vou repetir muita coisa aqui, mas acho que é melhor a gente fazer isso, tá? Do que não descrever as coisas. Então, se eu estiver chovendo no molhado aí, vocês me desculpem, mas a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? Vamos lá. Então, basicamente, esse é o roteiro. Tá? Você clicar naquele link lá no Aprender, você cai aqui, semana 12, introdução, tá? Descrevendo, então, primeira sessão, uma introdução, descrevendo qual que é o objetivo aqui. Você, primeiramente, projetar o estágio coletor comum, tá? Se você terminou lá o projeto do emissor comum e conectou os 8 ohms, né, que estão lá para representar o alto-falante, né, a impedância de entrada do alto-falante, você deve ter visto que você basicamente perde todo o ganho que o estágio emissor comum está te fornecendo, porque a impedância de saída do emissor comum não é tão baixa assim, a carga aqui tem uma impedância bem baixinha, né, você vai ter um divisor de tensão na saída, você vai perder todo aquele ganho. Então, justificando a razão desse próximo estágio, tá, que vai ser projetado nas sessões 2 e 3 desse roteiro. Então, isso é a introdução. Aqui você vai projetar o ponto de polarização do coletor comum, tá? Que é o segundo estágio. Ele está aqui um buffer, o ganho de tensão dele vai ser próximo de 1, mas ele vai apresentar uma impedância de saída baixa, tá? Justamente o que a gente precisa aqui, porque a impedância do alto-falante é baixa. Mas o projeto, né, do seguidor de emissor ou coletor comum, ele é bem parecido com o do emissor comum. Tá? Então, você veja aqui que está em negrito, né, os passos de uma forma bem semelhante ao que eu descrevi na semana passada. Tá? Eu estou colocando aqui, tá, nesse roteiro, só para esclarecer um ponto aqui. Tá? Propositalmente, aqui eu não estou fazendo uma receita de bolo, né, onde eu estou falando, calcule a resistência dessa forma, substitua em tal equação, etc. e tal, porque, né, na prática é assim que as coisas acontecem. Tem que fazer um projeto, tem, inclusive, né, talvez um pouquinho do grau de dificuldade que há nesse projeto aqui é que você tem um pouco de liberdade para escolher alguns parâmetros, né? Outros não, né? Outros estão amarrados, eles estão restritos, e aí você tem que... Então, ou seja, o que tem aqui são orientações, tá, sobre o caminho que você deve tomar e assim, né, o caminho, a ordem de calcular as coisas aqui sugerida, né, é uma ordem possível, tá? Talvez alguns passos aqui poderiam ser trocados, dependendo da abordagem que você escolhesse para projetar isso daqui, mas é a ordem que, vamos dizer assim, que eu faria, tá? Então, dito isso, tá, os passos são bem parecidos, tá? Então, o estágio, vamos dizer assim, o template aqui do coletor comum está aqui, tá? Para deixar completo, eu botei essa resistência no coletor aqui. Você poderia usar uma resistência no coletor. Na maioria das vezes, quando vocês forem ver aí, né, um estágio coletor comum e tal, né, o coletor vai estar diretamente conectado à alimentação aqui, ao VCC. Então, ou seja, o que eu estou falando, né, você pode omitir esse cara aqui sem problemas. Tá? A resistência do coletor aqui não é indispensável e você pode, de fato, deixar de usar ela. Mas você vai projetar a resistência do emissor, né, e as duas resistências aqui do divisor de tensão. Então, a ideia, de novo, aqui é a polarização, né, a definição da tensão na base do NPN, tá? Usar um divisor de tensão. A ordem que eu faria, tá, seria essa que eu acabei de falar. Projetar primeiro esse cara, depois projetar os resistores do divisor de tensão. De novo aqui, aquele vídeo da aula 25, tá? Se você está tendo dificuldades, ele vai certamente te ajudar, ele está lá de propósito por essa razão. Aqui eu estou listando o que eu acabei de escrever, né? A ordem que eu projetaria as coisas, tá? Tem algumas coisas a mais que é interessante você calcular, olha, por exemplo, a corrente do emissor, a corrente do coletor e tal, né? Vai estar associado com ganho, mas também, por exemplo, né, o VP, tensão base emissor, tá?
Não necessariamente, então, você vai estar relacionado com a corrente do coletor, logicamente, tá? Mas não necessariamente para projetar você precisa saber isso, né? Mas eu estou pedindo esse parâmetro e veja, né? Ele também é importante, tá? Para você saber, por exemplo, né? Bom, se essa tensão ali está no valor adequado, tá? Se o transistor está no modo adequado para funcionar como amplificador, né? Ou seja, corte, saturação, modo ativo, né? O que você quer aqui, né? Para ele estar no modo ativo, a junção base-emissor tem que estar diretamente ou reversamente polarizada, né? A junção coletor-base tem que estar reversamente polarizada, né? Como é que fica isso aí? Então, ou seja, sabendo essas tensões DC, você sabe se você está no modo correto e tal. Então, isso aí está aí mais nesse sentido aí, para você verificar esse tipo de coisa, se você está no modo de operação adequado e tal, tá? Ok, aí você vai projetar a resistência do emissor, projetar as resistências do divisor de tensão, tá? Então, projetar isso aqui, mesma restrição eu estou colocando aqui, tá? R1 mais R2 igual a 200K, então você tem aqui, eu chamei de R1 e R2 linha para distinguir do estágio emissor comum da semana passada, né? Mas você vai fazer algo bem similar aqui, a soma desses dois caras aqui eu também estou restringindo, né? Amarrando, engessando, para elas serem 200K, tá? Então, só para tirar aí um pouquinho dos graus de liberdade, né? E ver se a coisa flui um pouco melhor. Uma outra, então, como eu falei, resistência do coletor, só para evitar questionamento aí, dúvida depois, fique à vontade para não usar ela, tá? Resistência do emissor, a dica que eu vou dar aqui é o seguinte, tá? Vamos lembrar que o alto-falante aqui, a carga, né, que vai estar conectada ao emissor aqui, tá? Porque é coletor comum, ela é bem baixinha, né? Ela é 8 ohms, tá? Então, ou seja, e esse estágio é um buffer, né? O ganho de tensão da saída para a entrada vai ser próximo de 1. Então, você poderia, tá, projetar esse cara usando um valor da resistência do emissor ainda menor do que você usou lá no emissor comum da semana passada. Tá? Então, eu sugeri, se lá era 1K, eu sugeri um valor ainda menor, né, bem menor, para esse cara aqui, nesse projeto específico em que a gente está tentando diretamente aqui com esse cara, tá, alimentar, vamos dizer assim, uma carga com uma impedância tão baixa, que é 8 ohms. Tá? Então, eu usaria um valor mais baixo aqui para ter uma impedância de saída baixa. Tá? Mas beleza. Então, essas são as orientações e as dicas. Por favor, vide aí o vídeo, tá? Se for necessário aí revisar mais a teoria ou suas notas de teoria também. Então. Tendo feito o projeto desse estágio, você vai fazer as mesmas análises que você fez, tá, para o emissor comum. Veja que muito aqui está copy-paste do roteiro anterior. Tá? Primeiro, você projetou o ponto de polarização. Então, inclusive, eu estou repetindo tudo que eu falei a semana passada. Você projetou o ponto de polarização aqui, ainda não projetou os capacitores de acoplamento. Tá? Quem está na dúvida, aqui você vai ter algumas análises que você vai ter que usar sinais, né? A C, tá? Na entrada e medir o sinal na saída, tal, né? Na simulação. E daí o acoplamento tem que ser capacitivo. Então, você vai usar capacitores. Né? Se você está na dúvida onde colocar o capacitor aqui, tá? Dá uma espiadinha na próxima sessão que você já vê. Tá? Capacitor na entrada, capacitor na saída. É acoplamento AC. O capacitor vai em série com o caminho do sinal. Né? Então, é isso daí. Tá? Então, você tem a fonte na entrada, o capacitor. Esse capacitor aqui não vai deixar a tensão de polarização DC aqui na base passar lá para a fonte. Né? Ele vai só deixar passar componentes AC, tá? O capacitor em série vai funcionar como passa-altas, né? Então, o componente DC ele não deixa passar, vai deixar passar o sinal e tal. Então, justamente para acoplar o sinal aqui na base e o sinal da saída você acoplar para o próximo estágio vai ser o alto-falante, a impedância, né? Então, eles vão em série aqui, mas aí, tá? Vamos voltar lá para a polarização, né? Você projetou a polarização, você vai verificar isso usando o software. Tá? Então, vai fazer esses 5 tipos de simulação aqui, tá? Do SPICE, exatamente como você fez para o emissor comum. As mais importantes, tá?
polarização, ponto de polarização ali para os potenciais DC, né, para o ponto quiescente no coletor e tal, no emissor, nesse caso aqui, vão ser análise DC, lógico, né, porque ela vai te dar uma tabela com todos os valores de tensões e correntes DC, então você vai poder, inclusive, ver o valor da tensão na entrada, na base e na saída no emissor. Essa análise, que é aquela mesma coisa da semana passada, então, uma varredura DC, onde você vai levantar a curva de resposta, ou seja, tensão DC na saída versus tensão DC na entrada. Para isso, você vai aplicar uma fonte DC aqui na entrada, essa terceira análise aqui, a varredura DC, e variar, né, a tensão na base, tá? Em que intervalo você variaria isso aqui, né? Desde 0 até VCC, tá? Então vai aplicar uma tensão DC aqui, variar e vai fazer um gráfico da tensão no emissor aqui na saída em função disso daí. Curva de resposta, tá? Então, tensão na saída no eixo Y, tensão na entrada no eixo X. Vout versus VI, tá? Então, você vai fazer isso e isso também é importante para a polarização, né? A gente já vai voltar para aquelas ilustrações e lembrar por que ele é importante. Por fim, para a polarização, a análise de transiente, né? Que também é importante, né? Então, vamos lembrar, você vai fazer uma análise no domínio do tempo, tá? Aplicar uma senoide na entrada, né? Com uma amplitude pequena o suficiente para que o sinal da saída não sature e fazer um gráfico dessa senoide na entrada e a senoide na saída. Tá? Então, esses três que eu falei são a curva de resposta, né? Seria a curva em vermelho, o ponto de operação, o ponto azul, e a análise de transiente, isso daqui. Tá? Então, vamos discutir elas primeiro. Primeira coisa é o seguinte, você vai fazer a varredura DC para levantar a curva de resposta, como eu acabei de falar, né? Tensão na saída, em função da tensão na entrada, nesse caso aqui, tensão no emissor, em função da tensão na base. A curva que você vai obter aqui, né, para o projeto desse cara aqui, que é o coletor comum, ela não vai ter essa cara aqui, tá? Essa aqui é mais ou menos, né, uma ilustração da curva que você vai obter para o emissor comum, tá? Característica inversora aqui, a derivada negativa, né, no ponto de polarização, tá? Essa curva aqui que a gente vê na teoria, tal, as diferentes partes dessa curva e tal. Algumas vezes, né? Então, para o coletor comum, veja, né? Ele vai ter um ganho unitário, a tensão na saída versus tensão na entrada vai estar próximo de 1, e a resposta vai ser não inversora, vamos falar assim, né? Não vai ter uma inversão de fase de 180 graus, a tensão na saída com relação à entrada. Então, você vai ter uma curva, né, diferente dessa curva vermelha aqui, tá? Para esse estágio. Tá? Mas ainda assim, você vai ter uma curva de resposta. Levantando ela, você pode pegar o ponto de operação, ponto quiescente, né, a tensão DC na base, a tensão DC no emissor, né, esse par de tensões, e botar aqui, porque a tensão na base é o eixo X, a tensão no emissor é o eixo Y, então você pega esses dois valores e bota o ponto de polarização na curva de resposta. Tá? Isso, de novo, né, vai permitir você ver se você está num ponto interessante aqui, que você deveria ter projetado, né, esse ponto já de começo de conversa, né, na curva de resposta. Né? O que eu estou falando é o seguinte, tá? Quando você for fazer o projeto, antes mesmo de fazer as análises, uma coisa fundamental aqui, além de pensar no ganho, etc., né, você pensar que o valor de tensão agora aqui no emissor, né, no estágio emissor comum, é a tensão no coletor. Aqui no coletor comum, que tensão no emissor, né, DC, você quer ter para ter uma excursão do sinal de saída, né, entre o VCC e o GLD adequadas, tá? Uma excursão maior possível, né? Excursão maior possível. Então, isso está ilustrado aqui, tá? Se esse ponto de polarização estiver mais acima ou mais abaixo na curva, lógico, né, para o coletor comum, a curva vai ser diferente, mas se estiver, né, mais acima ou mais para baixo, tá? Dá para imaginar o que vai acontecer em termos de que excursão, né, eu posso ter aqui no sinal de saída sem ceifar ele, sem saturar ele, sem distorcer. Tá? Então, pensem nisso aí na hora do projeto e façam esse gráfico. Tá? Daí vocês vão verificar esse tipo de coisa aqui com análise de transiente, né? Aplicar um sinal da entrada aqui, então, lógico, tá? Para análise de transiente, você vai ter que botar uma fonte
uma fonte senoidal aqui, aplicar um sinal senoidal aqui para levantar essa curva que eu estou falando aqui. Tá? Então você vai ter que, além do que está aqui, lógico, botar uma fonte aqui e, além disso, porque você vai usar essa fonte, você vai ter que ter o acoplamento capacitivo aqui, que você não projetou ainda, é a mesma colocação que eu fiz na semana passada. Né? Nesse estágio da polarização, você não projetou isso aqui, mas no seu amplificador, o acoplamento vai ser, né, acoplamento AC com capacitor. Então, o que você pode fazer? É a dica que eu estou dando aqui, tá? Essa observação aqui. Utilize um capacitor exageradamente grande, né, com a capacitância exageradamente grande. Aí eu estou sugerindo aí dezenas de microfarad, ou maior ainda, milifarad ou farad, né? Que não tem problema porque você está fazendo simulação, tá? E utilize isso para fazer para levantar essa curva aqui, tá? Quando você está fazendo uma análise de transiente aqui, antes de ter projetado esses capacitores. A mesma coisa na análise AC, tá? Quando você for aqui, né, levantar a resposta em frequência, né, desse cara aqui, que a gente já vai falar, né, você vai ter que botar uma fonte AC aqui, a fonte adequada para análise AC, né? E se você não botar um capacitor de acoplamento aqui, você pode tentar fazer isso, né? Você vai encontrar problemas, tá? Então, estou sugerindo a mesma sugestão, usar um valor de capacitância bem grande, né? Porque daí a influência dele na resposta em frequência vai ser minimizada, tá? Que mais, né? Então, mas voltando para a polarização, né? Isso aqui vai te permitir ver, tá? Se você está tendo saturação no sinal, tá? Que vai estar diretamente relacionado com essa questão da polarização aqui, né? Que posição você está na curva aqui, tá? Vai determinar se o seu sinal vai saturar para uma amplitude maior ou menor e tal. A frequência do sinal de entrada, tá? Eu estou sugerindo lá no roteiro você usar uma frequência intermediária no espectro de áudio, né? Que é 1 kHz. A amplitude, pessoal, é o seguinte, eu acho que talvez eu não tenha comentado, né? Mas o sinal de áudio, tá? Que você vai lá no final, o sinal ponto wave, tá? Que você vai lá no sinal aplicar na entrada do amplificador, ele vai ter, tá? Uma amplitude de 100 milivolts, tá? Então vocês podem verificar lá no arquivo wave. Como é que você poderia fazer isso, né? Você pode importar ele para o próprio SPICE, tá? E atribuir ele a uma fonte de tensão e visualizar, fazer uma análise de transiente e visualizar essa tensão. Aí você vai ver o sinal, tá? O valor máximo daquele sinal de áudio é 0,1, tá? Que quando você atribuir ele a uma fonte de tensão e converter em tensão, né? Vai dar uns 100 milivolts, tá? 70 a 100 milivolts. Então, por que eu estou falando isso, né? Aqui, no sinal de entrada, eu estou aconselhando usar essa mesma amplitude do sinal que você vai amplificar lá no final das contas, tá? Então, acho que é isso. Em termos de dica nesse sentido. Aí eu falei nessas 3 análises de novo, né? A quarta análise, tá? A função de transferência, eu vou relembrar, né? Ela vai te dar a impedância de entrada e a impedância de saída. Você vai verificar se você tem uma impedância de entrada alta ou uma impedância de saída baixa que você projetou, calculou. Tá? A análise AC é outra coisa, né? Então, você vai fazer uma análise AC, mas aí você pode perguntar, por que eu estou fazendo uma análise AC aqui se eu estou projetando a polarização? Tá? Eu coloquei isso aqui justamente para você ter uma referência, tá? Porque depois, quando você projetar o acoplamento capacitivo aqui, né, esse capacitor e esse capacitor aqui, na entrada e na saída, esses caras sim vão ter uma influência forte na resposta em frequência. Então, mas para você ver como essa resposta em frequência era antes, né? Então tem essa análise aqui. E daí, para fazer ela, né, o que eu falei, então, usar um capacitor bem grande, que daí ele não vai ter muita influência na resposta em frequência. Daí, a mesma coisa que eu comentei na semana passada, né? Você vai ver ali se o ganho, tá, em função da frequência, né? Então, eu estou pedindo para olhar para a resposta em frequência do ganho de tensão, né? Tensão na saída, dividida pela tensão na entrada, tá? Levantar isso em função da frequência com análise AC, tá? Para a faixa ali de áudio, tá 20 Hz a uns 20K, e aí você vai ver, né, se a resposta em frequência está plana, ou se você está tendo uma perda no ganho para frequências mais graves, como está ilustrado aqui, para frequências médias ou para frequências agudas, e eventualmente corrigir se você vê que tem alguma coisa errada. Tá? Mas aqui ela está mais para você ter um parâmetro para comparar depois. Tá?
Eu tenho a impressão que ele está gravando aqui, então vou tentar botar esse vídeo aqui depois lá. Vamos lá. Aí você projetou essas coisas, fez as análises e apresentou. Tá? Aí é projetar o acoplamento do sinal. Tá? Vou repetir de novo. Tá? O vídeo que auxilia aqui com o projeto da ponto de polarização, tá? Eu acho que é a aula 25. A aula, né, que auxilia com o projeto do acoplamento, tá? Onde é mostrado como você projetar esses caras, tal, é a aula 24. Então, se atentem para isso daí. Você vai projetar capacitor na entrada e na saída, tá? Eu vou fazer o que eu fiz na semana passada de novo, né? E dar uma varrida aqui rapidamente, tá? Então, não em tanta profundidade quanto está descrito ali no vídeo, mas só para chamar atenção para os pontos mais importantes, tá? De novo, eu tinha mostrado isso aqui na semana passada. Você tem os dois estágios, tá? Da semana 11, que é o emissor comum, o da semana atual, que é o coletor comum. Depois você vai colocar os dois em conjunto. E aqui eles estão representados com caixa preta, com impedância de entrada e impedância de saída, tá? E o que eu falei, na interface entre cada par de estágios aqui, você vai ter um divisor de tensão, né? Por exemplo, vamos pensar na entrada desse coletor comum aqui, tá? Você vai ter um divisor de tensão entre a impedância de saída do emitor comum e a impedância de entrada do coletor comum. Você quer que a tensão na saída aqui amplificada do emissor comum, ela caia, né, essa amplitude de tensão quase que integralmente, né, na entrada do coletor comum, mas se a impedância de saída do emissor comum foi muito alta, por causa do divisor de tensão, isso não vai acontecer. Ou se essa impedância de entrada for muito baixa, a mesma coisa, tá? Isso para todas as interfaces aqui entre cada par de estágio, né, ou o estágio e o alto-falante, ou a fonte e o estágio de entrada, é a mesma coisa, tá? Então, em todas as situações, você vai ter, né, na saída de um estágio, tá? Uma tensão sendo gerada e uma impedância de saída, na entrada do outro estágio, uma impedância de entrada, onde, né, através da qual ali, a tensão na entrada vai cair. Além disso, a gente está utilizando o acoplamento capacitivo, então você vai ter um capacitor em série aqui, tá? Você tem que levar em conta a impedância desse capacitor também. Inclusive, é isso aqui que você vai usar para projetar ele, tá? Essa capacitância. Bom, disso daqui, né, deveria ficar claro, porque você tem um divisor de tensão. Por que para um amplificador de tensão, você quer, entre os estágios aí, essa situação em que a impedância de entrada de cada estágio é o mais alta possível, a de saída do estágio anterior é a mais baixa possível, né? Porque da tensão na saída do estágio anterior, você quer que a maior parte dela caia aqui na entrada. Aí, daí, se esse cara aqui for muito alto, isso não vai acontecer. Se esse cara aqui for muito baixo, você também vai ter problemas com isso daí. Mas aí, de novo, né, o capacitor também entra na equação aqui, né? Impedância capacitiva, 1 sobre J ômega C, tá? Se você for escrever a expressão para o divisor de tensão, você vai ter que a tensão na entrada, né, por exemplo, do coletor comum aqui, ela vai ser a tensão na saída do estágio anterior, no caso o emissor comum, né, Vout vezes Zin sobre Zin mais Zout mais a impedância capacitiva. É isso que está escrito aqui, divisor de tensão, tá? Para impedância, né? A tensão na entrada, Vin, vai ser Vout vezes Zin sobre a soma das três capacitâncias em série. Divisor de tensão. Você quer que isso seja o mais próximo de 1, aqui o termo entre colchetes aqui, tá? Para que a tensão na saída do estágio anterior caia, né? A amplitude caia o máximo possível aqui na entrada do próximo estágio. Tá? Isso aqui te dá uma equação, um critério, né? Igualar isso aqui a 1, tá? Ou tentar fazer com que isso seja o mais próximo de 1 possível, te dá um critério para escolher a capacitância aqui do capacitor de acoplamento. Logo, você vai ter que levar em conta a frequência aqui, né? E daí perceba que você quer que o amplificador funcione para todas as frequências de áudio, ali, desde 20 Hz até 20K. Então, dá uma pensada que frequência que você vai atribuir, né, 2πf aqui para esse ômega aqui, né? Tá? Mas, dito isso, né, se é os 20 Hz ou os 20K, né, o limite inferior ou o limite superior. Mas, dito isso, né, é isso que a gente está falando. Tá? Você tem uma equação aqui que vai permitir você projetar essa capacitância aqui
sob medida, vamos dizer assim, né? Eu repito, né? Você poderia sobreprojetar isso aqui, jogar um valor de capacitância muito alto e daí você garante que todas as frequências passem, né? Mas é o que eu falei, tá? Imagina que você está fabricando, né, projetando uma coisa que vai ser fabricada em milhares de vezes e tal, você não vai querer usar um capacitor mais caro, sendo que você pode usar o mais barato. Então, a ideia aqui é você projetar, de fato, e mostrar como projetou, tá? Então, e se não fizer isso, então vai haver desconto da nota do relatório, né? Estou deixando bem explícito aí o que vai ser levado em conta e tal, tá? Mas isso, de novo, pessoal, isso aqui eu só, né, em 5 minutos eu dei um tapa geral nisso aqui, tá na aula 24, isso está escrito em maior detalhe, aí vocês consultem lá, para maiores explicações, tá? Então você vai projetar esses dois caras dessa forma aí que eu sinalizei, né? E rodar, tá? Mais duas análises aqui, outra análise AC, né? Outra resposta em frequência. Aqui sim, como você agora já vai ter os capacitores, você vai ter um efeito pronunciado aqui na resposta em frequência, né? Aí vocês têm que ver se vai ser em frequências graves, médias ou agudas, mas você vai ter uma perda de ganho aí. Então, analisar isso, comparar com o que você projetou, se necessário refazer o projeto, ver o que deu errado e tal. Então, para isso que você vai usar a simulação e discutir isso daí, tá? E depois eu estou pedindo também para rodar uma análise de transiente para ver no domínio do tempo, tá? Se o efeito desses capacitores ali, né? Se está tudo ok, tá? Lógico, tá? Essa curva aqui, né? Você está vendo no domínio do tempo aqui uma entrada aqui com uma amplitude pequena e a saída com amplitude grande, porque isso aqui eu utilizei para descrever o emissor comum onde havia amplificação, né? Aqui é um buffer. Então, o ganho é aproximadamente 1, então a tensão de saída tem que ter mais ou menos a amplitude da tensão de entrada, tá? Mas é isso aí, tá? Então, verificou o estágio coletor comum aqui, tudo, tá? Acabou o projeto desse estágio, tá? Bem semelhante ao do emissor comum. Agora, pessoal, na seção 4 aqui, tá? Você colocar esses dois estágios em cascata, né, como deveria ser, o emissor comum primeiro, quando você quer apresentar uma impedância de saída baixa para o alto-falante, o coletor comum depois, né, aqui em interface direta com o alto-falante, aqui os 8 ohms que você vai usar no simulador, tá? Então, na saída aqui você vai ter 8 ohms, né, um resistor de 8 ohms entre a saída e o terra, e isso vai fazer o papel da impedância de entrada do seu alto-falante. E você vai montar isso aqui. Embora não esteja na figura, todas as simulações que eu estou pedindo aqui é para utilizar a carga aqui. Tá? Isso está dito, embora não esteja na figura, está dito explicitamente no texto aqui, tá? Para colocar os 8 ohms ali na saída. E aqui, você vai de novo, tá? Fazer uma análise AC para levantar a resposta em frequência e 3 análises, né, de transiente, tá? Para levantar 3 curvas no domínio do tempo, né? Estou pedindo 3 aqui para você analisar, fazer isso aqui uma vez aqui, pelo menos, né? Para uma frequência mais baixa, uma frequência média, uma frequência mais grave. Tá? Igual a gente fez não, isso aqui está sendo exclusivo aqui, né? Então, então estou sugerindo aqui, tá? A frequência da entrada, né, de uma delas ser uns 300, 400 Hz, tá? Outra você faz ao redor de 1K, e outra 1K5, 2K, que seria mais agudo, né? 300 Hz mais grave, para você ver no domínio do tempo, tá? Como é que a amplificação está acontecendo para diferentes faixas ali do espectro de áudio, tá? Da faixa de frequências de áudio, né? Então você vai fazer 3 vezes, mas assim, é só variar a frequência. Só 3 frequências diferentes, uma grave, uma média, outra agudo, e não tem nada de mais nisso, tá? Então você vai refazer as análises. Por que você está refazendo pela terceira vez essas análises, né? Porque agora você vai ter o efeito composto, né? O efeito em conjunto dos dois estágios, né? Se esse aqui estava, digamos assim, né, atenuando ou deixando de amplificar frequências graves e esse aqui também, tá? A soma dos dois vai ter um efeito ainda mais pronunciado nessas frequências. Então você quer validar aqui se está tudo ok, mesmo com esse efeito em conjunto dos dois estágios, tá? Então, você vai só simplesmente rodar as análises de novo e ver, né, se ainda está satisfatório. Mas é só refazer as simulações. Agora, com os dois estágios em cascata,
deixa eu ver. Talvez se você, na hora de projetar esse capacitor de entrada aqui, tá? Do coletor comum, você não levou em consideração a impedância de saída do estágio que você já tinha projetado, talvez na hora que você for conectar esses caras, você vai ter que repensar ou reprojetar esse cara aqui, né? Levando em consideração a impedância de saída desse cara que você sabe, pode até obter ali da função de transferência do SPICE, a impedância de entrada desse outro cara, talvez você tenha que mexer novamente, mas se você fez tudo certo na seção 3, tá, o valor que você projetou lá deveria tá ok para você usar aqui, e é isso, tá? Você vai rodar essas duas análises aí, análise AC e análise de transiente. Bom, beleza. Tendo feito tudo isso, vai estar tudo ok, aí você já projetou tudo aqui, tá tudo projetado. Aí só falta, tá? Você ir lá, dar uma olhada, né, no tutorial lá, como você pegar o sinal .wave, tá? Que é um sinal de música e tal. Atribuir esse sinal, tá? Que é um sinal no domínio do tempo, né? Uma fonte de tensão de entrada, e daí você vai fazer isso, né? Então tem uma diretiva lá, você vai pegar e provavelmente salvar o arquivo wave na mesma pasta de simulação aqui para facilitar a sua vida, e daí você vai botar uma diretiva lá indicando o caminho lá do arquivo, e daí você vai vincular ele à fonte de tensão. São 3 passos bem simples. Aí quando você rodar a análise de transiente, né, é como se essa fonte de tensão estivesse gerando aquele sinal de áudio, qualquer sinal de áudio que seja, né? E daí você vai fazer isso, você vai rodar a análise de transiente, né, porque daí ele vai gerar todos os sinais no domínio do tempo, né? Todas as tensões e correntes no circuito, tá? Para essa entrada que agora é o sinal de áudio. Inclusive a tensão na saída com o alto-falante aqui, os 8 ohms conectado, né? Então, essa tensão sobre os 8 ohms, você vai exportar para um outro arquivo de áudio que, na hora que você ouvir, né, deveria ser uma versão amplificada, né, do arquivo de áudio de entrada. Não só isso, né? Verifiquem também, tá? E tentem relacionar aqui, na hora que você fizer esse passo, tá? O que você está ouvindo, né? Você gostaria de ter o quê, né? Uma versão amplificada do sinal de entrada, então um volume maior, né? Então esse volume do arquivo que eu estou fornecendo está bem baixinho, ele deveria se tornar audível, né? E além disso, a resposta tem também a resposta de frequência também, né? Então todos aqueles capacitores de acoplamento e tudo mais, eles vão ter um efeito aqui, tá? Então, você não vai ter uma amplificação perfeitamente plana. E daí você deveria ouvir, né? Se você está deixando de amplificar frequências mais graves, né? Perdendo graves, você vai ouvir um som mais agudo, entendeu? Ouvir um som mais agudo, né? Com menos frequências graves. E vice-versa, né? Se você estiver deixando de amplificar, né, frequências mais agudas, né? O seu som vai ser mais grave. Então, aí, no final, além de entregar o arquivo, relacionar aqui, né, o que você obteve aqui com todas as ferramentas do SPICE, todas as análises de resposta e frequência, tal, com o que você está ouvindo, tá? Logicamente, tá? E é isso. Aí você vai entregar esse arquivo de áudio, vai fazer as observações no relatório e tal. Beleza. Tranquilo, pessoal, até esse ponto aqui? Está razoavelmente claro o que é para ser feito? Eu vou seguir, tá? Mas aqui basicamente já acabou, tá? A parte regulamentar, vamos dizer assim, e só resta o que ficou para o bônus, né? Então é o seguinte, tá? O que você vai fazer aqui, tá? Se optar por fazer essa última parte, né, você vai fazer um efeito de distorção. Basicamente, você vai pegar isso aqui que você acabou de fazer e mexer, né, alterar conscientemente aqui, né, resistências, né, resistência do coletor, do emissor ou do divisor de tensão, tal, principalmente, né, para mexer no ponto de polarização. Tá? Pode ser de um estágio, do outro ou dos dois. Né? Então, você vai tirar esse cara aqui de uma região central, talvez, e botar ele em outra região para propositalmente, né, fazer com que o sinal seja ceifado, o sinal sature. Tá? Então, você vai mexer nisso. Daí, com isso, você vai estar fazendo, né, um efeito de distorção
tá? E além disso, né, o objetivo dessa parte aqui, como ela foi concebida, é o seguinte, né? Você, ao fazer isso, você vai estar indiretamente vendo o efeito do ponto de polarização, né? O efeito dos parâmetros no ponto de polarização e o efeito do ponto de polarização na linearidade do sinal, tá? Então, quando que você precisa distorcer para o sinal ficar distorcido e tal, esse tipo de coisa. Tá? Então, tem uma finalidade didática nesse sentido, né, de você ver qual é o efeito do projeto do ponto de polarização, né, na linearidade do sinal, mas também, tá, por si só é uma aplicação. Né? Aí eu tenho um texto aqui, tá, acho interessante dar uma olhada, está descrevendo aqui como esses efeitos de instrumento musical tal tem uma importância, vamos dizer assim, financeira significativa, tá? Então estou dando exemplos aqui, né? Só em 2019 a indústria aí de guitarras e instrumentos elétricos girou, né, em torno de 1,6 bilhões de dólares, tal. Então, ou seja, é uma aplicação que é razoavelmente importante, né? Vamos dizer assim, em termos financeiros, pelo menos, tá? E aí é isso aí. Então, se optar, você vai fazer isso. Aí, ao longo do texto, eu estou descrevendo, vou resumir aqui, né, em linhas gerais, tá? Como que essa distorção, essa saturação pode acontecer e o efeito, né, em termos de percepção sonora e musical, tá? Então, nessa figura aqui, se você optar por fazer essa parte aqui, ela vai ser razoavelmente importante, porque depois você vai comparar, tá? O resultado que você vai obter ali quando você fizer a análise de transiente com isso daqui, tá? Então, o que eu estou, em linhas gerais aqui, o que eu estou falando, tá? O que são essas duas figuras, né? A figura da esquerda, tá? É um sinal amplificado e distorcido, né? Por um amplificador a válvula. Então, você tem uma válvula ali, né? Então, no lugar de ser um transistor, como a gente está utilizando aqui, é uma válvula, tá? Isso ainda é muito usado, né, nessa indústria aí. E daí você tem, né, basicamente, o sinal na entrada aqui, que seria o sinal na grade, né, o grid da válvula, tá? Seria como se fosse a base do transistor aqui, do TBJ. E o sinal que está saturado, tá, é o sinal no ânodo, na placa, né, no plate da válvula. Seria como se fosse o coletor no nosso exemplo aqui, no nosso amplificador emissor comum, por exemplo. E daí você vê, tá, aqui, um exemplo de distorção assimétrica, né? Você tem só o semiciclo positivo na saída aqui, tá? Ceifado, né? Amputado ou saturado. E é isso, tá? Por outro lado, na figura da direita, tá? Você tem uma distorção, uma saturação simétrica, né? Então, tanto o semiciclo positivo quanto o negativo, eles estão simétricos aqui com relação, né, ao eixo central. Então, ou seja, né? Você tem essas duas possibilidades, tá? E, inclusive, né, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente consegue distinguir no nosso ouvido, né? Se a gente pensar na saturação simétrica, né, no limite em que você saturar isso aqui no nível bem baixo, isso aqui vai se aproximar de uma onda quadrada, e daí você vai poder decompor isso aqui numa série harmônica ali com um monte de harmônicos ímpares, né? Se você for olhar para o espectro de Fourier disso aqui, né, você vai ver quase que exclusivamente harmônicos pares, ou seja, as componentes de frequência são diferentes. Então, você tem variedades aí de distorção, né, e isso depende desse tipo de coisa. Né? Então, é o que está sendo discutido aqui em linhas gerais. Tá? O que você vai ter que fazer, tá? Se você optar por fazer isso aqui, tá? Primeiro, descrever, né, fazer a modificação ali no ponto de polarização e descrever outro parâmetro que vai influenciar fortemente aqui é o ganho, né? Então, pensem nisso também, se for optar por fazer isso aqui, tá? Ponto de polarização, e também você poderia pegar um dos estágios ali e aumentar o ganho, extrapolar o ganho e tal. Ainda vai, assim também vai gerar mais saturação, tá? Então, você vai descrever qual que foi a sua estratégia ali, que caminho você adotou, né, indicar quais que são os novos valores ali da potencial DC ali, né, ponto de polarização e tal, e levantar uma curva parecida com essa que eu acabei de mostrar. Tá? Então, você vai pegar o amplificador agora modificado para distorcer, para saturar, né,
e o que você vai fazer com ele, né? Você vai aplicar uma senoide na entrada, tá? Ainda nesse passo, não usar o arquivo de áudio, né? Justamente, né, porque é mais fácil a gente analisar um sinal que tem uma única componente de frequência. A gente vai ver o que vai acontecer com aquela componente de frequência ou com aquela senoide, né? E daí, ou seja, se você está distorcendo, fica muito mais evidente, muito mais claro de ver, tá? Então, essa é a razão da gente usar ondas senoidais aí quando a gente está projetando as coisas. E daí, né, você deveria observar alguma coisa parecida com isso daqui ou com isso daqui e tal, então colocar esse resultado e discutir, tá? Por fim, né, você vai pegar o sinal da guitarra elétrica e daí, né, aplicar ele na entrada, ou seja, vincular ele a uma fonte de tensão, de novo, né, usando aquela mesma história que está descrita ali no passo a passo ali do vídeo, né, no tutorialzinho lá que a gente colocou, tá? Nesse cara aqui. Então, seguir esse mesmo procedimento, só que agora usando o sinal de instrumento musical, né, e tentar distorcer e ver que efeito você obtém, tal, correlacionar, tá, com o que você projetou ali, tá? Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Essa última parte, acho que eu já falei 1000 vezes, né? Ela ficou como bônus, tá? Mas eu acho interessante aí, quem tiver tempo e puder fazer, fazê-la, tá? Basicamente a gente fecha assim, tá? Então é isso aí, tá? Então essa última etapa ficou como bônus e o projeto fica dessa forma aí. Então qualquer coisa, né? Eu vou ficar, tá, de olho aí na plataforma Teams ao longo dessa semana, tá? Sexta-feira que vem já é dia 21, a gente já vai estar bem perto de fechar tudo, né? Já estamos bem no final. Então, enfim, eu vou estar bem de olho e daí sexta-feira que vem eu vou estar de volta aqui, tá? Mas vai ser exclusivamente para a gente discutir, né? Tentar tirar dúvida, eventuais problemas, tal, tá? Porque já vai ser o último dia, né? As coisas já estão aí todas explicadas, tal, né? Vai ser mais nesse sentido aí de tirar dúvida. Então aí você veja se tiver dúvida, tal, fique à vontade para entrar na reunião. Eu vou abrir um vídeo aqui e tal, né? E quem tiver dúvida e quiser discutir, fica à vontade para entrar, tá? Mas vou estar aqui, mas vai ser mais para essa finalidade, beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Tá, de novo, eu vou pegar, igual eu fiz para a semana 11, eu vou, nesse fim de semana aí, pegar um desses vídeos e botar no YouTube, vou ver se eu coloco o link aqui para vocês, né, para tentar, se precisar consultar alguma coisa, tá? Mas a gente, a princípio, fica assim, tá? Tem alguma dúvida aí? O pessoal tá conseguindo fazer a primeira etapa aí do emissor comum? Tudo tranquilo? Ok, vou assumir que está andando tudo bem. De novo, a gente pode ir conversando aí pelo chat ou pelo fórum da nossa equipe aqui. E daí eu vejo vocês, né, na sexta-feira que vem, beleza? Obrigado pela atenção aí, boa semana a todos. Tá?